Pois é, meus caros, o Brasil tá fora da Copa do Mundo precocemente e perdeu para Noruega, um time muito pequeno na história do futebol, né? Perdemos nas oitavas de final. Só que o que acontece é que tem muitos canais que falam da perspectiva tática, ou da perspectiva técnica. E o meu canal, para quem acompanha mais frequentemente, mais assiduamente, sabe que não é sobre futebol. Então eu vou estar falando aqui para vocês hoje 3 motivos pelos quais a seleção brasileira foi derrotada, mas são motivos que não são táticos, nem físicos, nem técnicos. São motivos de mentalidade e de postura, tudo bem? Então vou estar mostrando alguns vídeos aqui para vocês e reagindo e explicando em cima. Serão importantes lições de natureza humana e do comportamento humano aqui para vocês. Vamos lá, galera. O primeiro vídeo aqui que eu vou reagir e comentar para explicar o meu ponto é um trecho do Flow Podcast em que o Cafu estava lá sendo entrevistado. Eu não sei se a gente tem hoje esse mesmo tesão, cara. E isso é triste de falar, sabia? Eu queria ter a mesma confiança no tesão dos jogadores da seleção brasileira. E assim, não é dizendo que os caras são ruins ou que eles jogam desmotivado, não é nada disso. É impossível jogar desmotivado na seleção, né? Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que eu não sei, Cafu, mas a sensação que eu tenho é a seguinte. Porra, eu já sou foda no clube que eu jogo, mané. Eu já sou foda. Aqui na seleção, quero ganhar, quero isso, quero aquilo, quero ser campeão do mundo. Mas se não for, tudo bem. Eu sinto um pouco isso. Eu queria que fosse. Não tem opção de não ser. Sabe? Vocês têm alguma dúvida que os jogadores não ficam inconformados por perder? Os jogadores de hoje, comparado com os jogadores de antigamente da seleção brasileira, que... Sabe? Mesmo que não seja, porque o esporte é assim, mas na cabeça. Na cabeça. Você entende? Eu não tenho certeza, eu não sinto isso. Posso estar falando uma grande merda, mas eu não sinto isso, tá? Eu vejo, às vezes eu sinto uma parada meio, parece que tirou o pé, parece que tirou o corpo, parece que, não, sei lá, tá... Tirou o pé completamente, né, contra a Noruega. Não tava afim de ganhar mesmo. Se preservando. Meu irmão, tá na seleção brasileira. Entendeu? Tu tem que ser muito foda mesmo. Brabo. Tu tem que entregar tudo naquela porra ali. Tudo e mais um pouco. Você falou bem, você tá na seleção, cara. Você tá defendendo 220 milhões de brasileiros. Cara. Mas eu não sei se eu tô sendo justo, tá? Você tá defendendo a sua pátria. Eu não acredito que os jogadores da seleção brasileira vão pra seleção sem vontade, sem dedicação, sem comprometimento. Eu não acredito nisso. Eu acredito que eles querem, que eles têm vontade. Mas acredito também que é que nem você falou, talvez a maioria deles já estejam consagrados. A vida está resolvida nos seus clubes, a vida está resolvida. Talvez eles não tenham, eles não tenham noção do que é ser campeão. Talvez para muitos deles não tenha noção, mas eu acho que a maioria já está sentindo na pele agora o que é disputar umas eliminatórias. O que é jogar numa seleção brasileira no Brasil. O que é enfrentar uma torcida quando você está perdendo. O que é enfrentar uma Bolívia na altitude. Talvez agora eles estão sentindo o tamanho do peso da responsabilidade. Porque antes nós não dávamos responsabilidade para esses meninos. Agora nós estamos dando responsabilidade. E uma responsabilidade boa, porque o Brasil já está classificado. O Brasil classificou com 2 jogos de antecedência. Se o Brasil não classifica com os 2 jogos de antecedência, nós poderíamos sofrer. Aí nós íamos ver o quanto esses meninos iriam sofrer. Talvez o que fala, eu entendi o que você quer dizer. Que, cara... Na nossa época, a gente demonstrava esse prazer. Demonstrava essa vontade, esse tesão de estar na seleção brasileira. Cara, eu tô na seleção. Boa. E estar na seleção era uma questão de orgulho para todo mundo. Exatamente. Falta essa vontade, esse orgulho. Eles não têm tanto, só que tem uma coisa muito importante que ele já vai falar. Que é o primeiro ponto, o primeiro motivo pelo qual a seleção brasileira fracassou nessa Copa do Mundo. Motivo não futebolístico, digamos assim, mental. Como é uma questão de orgulho para esses meninos também. Eu tenho certeza que eles são orgulhosos de disputar, de jogar com a camisa da seleção brasileira. Mas parece que tem algo diferente, tipo assim, ganhou, perdeu. A gente fala assim, se perder, nós estamos na roça.
Fala, ixi, se perder, nós vamos chegar no Brasil, meu Deus. Então a gente tinha essa responsabilidade de falar, não podemos perder. É isso, é isso. Se perder, vixe, Maria, vão quebrar todo mundo no meio, vai arrebentar e vai. Porque a maioria perde e já vai diretamente para a Europa. Eles não pegaram essa pressão que é aqui no Brasil. Eu sinto isso. Não sei Talvez se tô sendo seja justo, essa mas- pressão aqui no Brasil. Eles não Então era isso, galera. Essa parte de podcast aqui. Eles vão direto pra Europa, eles fogem, eles não sabem o que é ser eliminado na Copa do Mundo, fazer feio lá, chegar aqui e ser cobrado. Então o primeiro motivo é a falta de punição. A falta de consequência negativa pra eles não darem o sangue, tá? Pra eles não darem o sangue na Copa do Mundo. Porque se você viu o jogo do México e Inglaterra, o México é muito pior do que o Brasil e enfrentou a Inglaterra, que é bem melhor que a Noruega. E, meu, foi uma raça. Deu a vida, deu sangue. Não é só sobre tática e técnica. É sobre fome, ambição, vontade de ganhar. Você vê o jogo, essa virada da Argentina de hoje, o jogo contra o México, o jeito que a Colômbia, a raça que a Colômbia tá jogando essa Copa do Mundo. Então esse é o primeiro motivo. A falta do medo, né? A falta de punição, a falta de consequência negativa para não jogar bem na Copa do Mundo. Porque o ser humano, ele é mais motivado pela possível perda do que o possível ganho. Muita gente tá ali ganhando, não sei, 5 ou 10 mil por mês, vamos supor. Se falarem, mas se você embarcar em tal projeto, mudar de cidade para tal coisa, mudar de profissão, você vai ganhar 2, 3 mil a mais, não sei, ou 4, 5 mil. Muita gente não vai querer. Muita gente vai estar acomodada. Agora, se alguém chegar e falar, se você não fazer isso daqui, a Receita Federal vai te pegar, você vai perder dinheiro, você vai perder o emprego e começar a ganhar menos. Muita gente vai agir mais por causa disso. A ameaça de perder algo é mais motivador, né? A ameaça de ter uma consequência negativa de perder algo é mais motivador, move mais as pessoas do que a possibilidade de ganhos futuros. Então, esse é o primeiro motivo pautado no comportamento e na natureza humana. Agora, o segundo motivo é a questão ali do Romário e do Rafinha. Vocês lembram dessa entrevista que o Rafinha deu pro Romário? E agora, graças a Deus, sem o Messi. Porrada neles? Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles. Vai pra dentro com tudo? No campo e fora do campo, se tiver que ser. Gostei, é isso aí. A Argentina tem que bater neles doído, porque eles são foda. Porrada neles. Pra finalizar, vai fazer a porra do gol contra a Argentina? Vou. Com tudo? Com tudo. Foda-se eles? Foda-se eles. É isso, valeu. Então, galera, o Rafinha deu essa entrevista aqui pro Romário antes daquele jogo do Brasil contra a Argentina nas eliminatórias, que a gente perdeu de 4-1. Foi a pior derrota nossa contra a Argentina. Foi com direito ao Olé, sem o Messi ainda. Foi completamente vergonhoso, vexaminoso pra gente, assim, o jeito que o Brasil jogou. Foi absolutamente ridículo. E o Romário foi muito criticado por essa fala, porque parece que o Rafinha se sentiu pressionado a concordar com ele, que tinha que dar porrada em argentino, que tinha que fazer o gol mesmo. Só que assim, não faz sentido o Romário ser criticado, porque o Romário estava querendo ver se ele ia conseguir despertar uma ambição, uma garra, um espírito de guerreiro maior nessa geração de jogadores. Porque assim, toma porrada de argentino e não faz nada. Não tem garra pra ganhar. Ó, o que aconteceu 4 anos atrás? O mesmo Rafinha, num jogo de Brasil e Argentina. Vocês querem ver o que aconteceu? Ele tem físico, ele protege muito bem a bola. De novo, olha, gente, olha isso aí. Vamos olhar. Que isso? O Rafinha tomou uma cotovelada filha da mãe, desleal, desonesta do Otamendi. Que isso é uma vergonha. Mordeu até o beiço pra dar o cotovelada. Saiu sangrando e não fez nada. Os jogadores dos zagueiros, ninguém foi entrar no Otamendi, dar um carrinho mais pesado. Nada. E ficou por isso mesmo. Agora, você quer saber o que os nossos jogadores, até aquele time do Dunga, de 2010, na Copa da África do Sul, faziam? Vou relembrar um momento aqui pra vocês. Fase de grupos da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Brasil e Portugal. Portugal tinha o Pepe, aquele zagueiro que era brasileiro naturalizado português, que jogou muitos anos no Real Madrid, foi parceiro do Cristiano Ronaldo, e ele era um carniceiro, ele era mais carniceiro do que o Sérgio Ramos.
O Sérgio Ramos já não era tão, tão leal, mas o Pepe, ele era... Nossa Senhora! Tem lance de El Clássico nele em 2011 ou 2012, do Messi caído no chão e do Pepe pisando na mão do Messi. Só que assim, aquele nosso time do Dunga, nós tínhamos o Luiz Fabiano e o Felipe Melo, que eram barra pesada, que não tinham sangue de barata. E eles sabiam que eles iam enfrentar o Pepe e falaram, ele vai querer bater em todo mundo. Vamos bater pra caramba nele pra ele respeitar a gente. Então assim, é a postura oposta do Rafinha. Vamos ver como é que foi? Olha como foi dentro de campo. Ó, já começou impondo respeito no Pepe, nesse filho da mãe desleal, que é o Pepe, Luiz Fabiano. Foi um conflito do Luiz Fabiano e do Felipe Melo contra o Pepe. Já tava aloprando. O Felipe Melo quase acertando a cara do Pepe aí. Calma que o Pepe vai começar a entrar, ó, no Michel Bastos, né? Ah, não, no Júlio Batista. Aí, olha a entrada dele no Felipe Melo. Podia ter arregaçado o tornozelo, quebrado o Felipe Melo. Aí o Felipe Melo já foi se vingar, lógico. Luiz Fabiano e Felipe Melo já estavam amarelados antes de terminar o primeiro tempo. Aí Felipe Melo teve que sair. Aí o Pepe foi substituído também, porque senão ia virar luta de UFC. Ia virar luta de MMA, né? Então, galera, olha essa diferença. Que diferença grande, né? Então, assim, o segundo motivo que causou o Brasil perder, motivo extra-campo, né? Motivo mental, não futebolístico, é a falta de testosterona mesmo, a falta de gás, de ambição e de espírito guerreiro masculino. Pra se tá tomando porrada, bate de volta, se defende. E não entra com medo, entra com coragem, com garra pra vencer. Porque foi isso que os próprios jogadores do Brasil depois falaram, que estavam com medo, muito nervosos. Gente, quando é que os jogadores do Brasil ficariam nervosos em uma oitavas de final contra a Noruega? Pelo amor de Deus, a Noruega é um país que estava 28 anos sem ir para a Copa do Mundo. A última vez tinha sido em 98. Um país que nunca ganhou nada, pequeniníssimo no futebol. Tem uma geração dourada, tem Odegaard, Haaland, Oscar Bob, Sorloth, Hirschel, tem alguns caras bons hoje, mas assim, ainda são inferiores ao Brasil. E se sentiram completamente confortáveis em ficar com a bola a todo momento, em dominar o Brasil, empurrar o Brasil para trás, em ter mais de 70% de posse de bola. Nunca que o Brasil pode deixar. O Brasil tem que ter a posse de bola e dominar e atacar um time que nem a Noruega, que é muito inferior tecnicamente, né, que o Brasil. Que absurdo, gente. Ainda vou acrescentar aqui alguns comentários que fizeram depois do 4-1 da Argentina para cima do Brasil, em 2025, né, nesse ciclo para essa Copa. Que daí não teve como não criticar o Rafinha, que tinha falado que ia ganhar, que ia dar porrada, e que e que só se esconde, sabe, contra a Argentina. Então vamos ver. Derrota da história do Brasil. A promessa do Rafinha, como vocês sabem, era dar porrada neles, e na verdade quem tomou o nocaute foi a seleção brasileira. Poderia ter sido muito pior. Acho que a gente pode falar de muitos e muitos erros, a começar da escalação, né, completamente equivocada do Dorival, 2 caras no meio campo, 4 atacantes, os 4 atacantes não recompunham, pouco fizeram na frente, o meio de campo parecia 2 crianças contra 5 da Argentina, não viram a cor da bola. Vou dar uma rodada inicial com vocês aí. E aí, Casão? Que desgraça, hein? Tironi, eu comecei a cobrir seleção brasileira em 99, né? Copa das Confederações lá na Espanha, no México. Foi a primeira vez que eu fui fazer seleção e estou fazendo seleção até hoje, né? Agora aqui no UOL e tal. Eu nunca peguei uma situação da seleção brasileira como essa. Essa seleção brasileira, para mim, é aquela que joga pior desde quando eu comecei a fazer cobertura de seleção brasileira, comentar jogos, escrever, essas coisas todas. Ontem foi uma coisa patética. Foi vergonhoso, porque não teve jogo, né?
O Brasil ficou na roda o tempo todo. Os argentinos fizeram 4-1 porque eles não quiseram fazer mais. Chegou uma hora que eles preferiram o olé, preferiram pôr na roda para humilhar, ao invés de humilhar fazendo 6, 7. Porque se eles aceleram, marca a pressão, eles fazem 5, 6, 7, 8. Ia ser uma coisa. Mas a humilhação, 4-1 já estava bom para eles. Aí depois a humilhação foi tocar a bola. Em relação ao Rafinha, assim, cara, para você ter frases de efeito antes de jogos desse tipo, você tem que bancar. Você tem que ser um cara que confia em você, que tenha personalidade, que fale pela sua cabeça, não induzido pelo entrevistador. Então aquela frase, porrada neles no jogo ou fora, foi induzida pelo Romário. O Romário jogou a isca e o Rafinha mordeu a isca com todas as forças. E eu acho que depois ele falou assim, e agora? E agora nós vimos ontem. Na minha visão, eu vou ser muito direto, sumiu do jogo, se escondeu na partida e pipocou em cima da fala dele. O Rafinha ontem não foi ele o culpado, ou o responsável, ou ele foi o pior. Todo mundo, Vinícius Júnior não jogou nada, ninguém jogou nada. Mas o peso cai muito em cima do Rafinha por essa frase de efeito que depois não banca. Tomou tapa na orelha, tomou ombrada na cara e ficou ali que nem barata tonta sem saber o que fazer. E do Otamendi, 4 anos atrás, tinha tomado aquela cotovelada absurda e não fez nada, né? Cara, foi a pior coisa que eu vi numa seleção brasileira. Pior do que o 7-1, na minha visão. Porque aquele 7-1 foi muito um apagão mesmo, né? Pô, deu aquele apagão, um gol atrás do outro. Não foi muito olé. Não teve muito olé. Atacava, fazia gol. Ontem não. Ontem foi olé. Ontem... Então, galera, pra finalizar ainda... Vamos ver infelizmente, assim, o Rafinha não tem culpa, não estou dizendo que o Rafinha tem culpa. Ele estava mal no começo da Copa do Mundo, se lesionou, não jogou as últimas 3 ou 4, acho que ele só jogou a estreia do Brasil. Ou jogou contra o Haiti, se machucou contra o Haiti. Não, acho que foi contra Marrocos mesmo, né? Mas assim, é que o Rafinha, certas falas infelizes do Rafinha acabam representando os erros de mentalidade absurda dessa geração de jogadores do Brasil. E para fechar, o último vídeo que eu quero mostrar é comparando uma fala do Rafinha com o Kaká. Não sei se vocês lembram, o Rafinha falou que não queria jogar aquele Super Mundial de Clubes, que foi no final do ano, que o Botafogo ganhou do PSG, o Fluminense chegou longe, fez super bonito, o Chelsea ganhou o final em cima do PSG, né? Então, olha a diferença do Rafinha com 28, 29 anos pro Kaká com 19, 20, 21, ó, uma entrevista do Kaká quando era bem novinho. Vamos comparar. Posso entrar no campo e jogar futebol. Como que eu vou ter medo de jogar um clássico, jogar uma final? Tá todo mundo olhando, o Brasil inteiro assistindo. Vou ter medo, é a coisa que eu mais gosto de fazer. É muito ruim abrir mão das minhas férias para jogar algo que tu é obrigado. Porque em nenhum momento perguntaram para os jogadores de data, se queriam, só que não, você... Posso entrar no campo e jogar futebol. Como que Olha a diferença, o Kaká falando, pô, sempre que tiver jogo eu vou querer, com certeza minha profissão, minha paixão... Sacrifiquei muito para virar jogador de futebol, não vou ficar reclamando e pedindo férias agora. Ele com 19, aqui 20, o Kaká quando era novinho e o Rafinha agora com 28 anos. Bem complicado mesmo, né, galera? Bem complicado mesmo. Tem que ser feito um trabalho aí de formação humana e desenvolvimento pessoal com os atletas dessa geração e da próxima que tá vindo aí, né? Para não ser repetido esses erros, porque o Brasil sempre foi o país do futebol, mas olha, esses jogadores não estão representando nem um pouquinho a gente. Agora, galera, para falar do último motivo, né? Eu falei que eu ia falar de 3 motivos da derrota da campanha horrível, né? Fechatória da seleção brasileira na Copa do Mundo. Tem um pouco a ver com o que o Cafu tinha falado ali na entrevista do Flow, que eu já mostrei, que é essa questão aí do... Na verdade foi o Igor, entrevistador do Flow, falou, para eles ganhar, beleza, mas perder, ok, também não tem um significado maior, um propósito maior para esses jogadores ganhar a Copa do Mundo. Ok, também porque eles já são ricos de qualquer maneira, já tem muito dinheiro garantido para a família deles pelas próximas 10 gerações de tanto dinheiro que eles ganharam jogando na Europa, mas assim, quando o ser humano falta um motivo, um propósito maior, quando ele vê alguma coisa só como dever, ele não vai ser tão bom naquilo se
ele enxergar uma causa ou um propósito maior naquilo. Vai ser só um dever e quando o cara já tiver bem de grana, ele não depender mais daquilo, já era algo que ele não gostava tanto, que era só um dever. Se ele já tá bem de grana, aí ele vai começar a tirar o pé cada vez mais, aquilo vai ser cada vez menos importante, né, para ele. Então, assim, se você sente que você tem uma mensagem que você quer espalhar na internet, trocar de profissão, abandonar a profissão que foi legada para você ou que você escolheu quando era muito novo e hoje pensa que não é bem isso, ou porque seus pais te obrigaram, alguém da sua família te obrigou, e você quer entender como que você pode estruturar essa sua mensagem, seu propósito, esse seu desejo na internet, não deixe de ver os links que eu deixei no comentário fixado e também na descrição, que eu tenho algumas coisas para ajudar ali vocês. Tem dois vídeos meus um sobre as 5 vidas, vai estar no card na descrição, outro sobre um sistema de desenvolvimento pessoal. Eu vou deixar essa apresentação daquele vídeo de graça para vocês pegarem na descrição. E também algumas páginas que eu gostaria que vocês dessem uma olhada sobre alguns produtinhos que eu fiz querendo ajudar vocês nesse caminho, nesse começo de jornada, dando direcionamento para vocês. Não se esqueçam de curtirem, compartilharem com seus amigos, comentarem, se inscreverem, salvarem alguma playlist de vocês e até a próxima.